Existe um segredo escondido nas Escrituras. Um segredo tão poderoso que transformou um simples jovem em um dos homens mais ricos, sábios e bem-sucedidos de toda a história da humanidade. E não é um conto, não é uma alegoria e muito menos uma lenda. É um princípio espiritual tão forte que, quando compreendido, tem o poder de mudar completamente sua vida financeira, sua sabedoria, suas decisões e o seu destino. O nome desse homem é Salomão. E o que eu vou te revelar hoje, a maioria das pessoas simplesmente não sabe. É um segredo que ficou escondido, muitas vezes diante dos olhos, mas que poucos tiveram a sensibilidade espiritual de enxergar. E antes de te contar, eu preciso te lembrar que esse canal, Desbloqueando os Céus, existe exatamente para isso, para te entregar orações poderosas, reflexões profundas, revelações espirituais e mistérios bíblicos que fortalecem sua fé e destravam bênçãos que estão presas na sua vida. Então já se inscreve agora, ativa o sininho e deixa seu like, porque o que você vai ouvir aqui pode ser uma chave para mudar tudo na sua vida. Salomão não era o filho mais velho, não era o mais preparado militarmente e nem o favorito aos olhos dos homens. Quando Davi estava para morrer, o trono de Israel era disputado e muitos achavam que outro filho assumiria, mas Deus escolheu Salomão. E aqui já mora um código espiritual que poucos entendem. Deus não escolhe os mais fortes, os mais preparados, os mais capacitados. Deus escolhe quem tem o coração disposto. Salomão tinha algo que Deus não negocia, um coração ensinável, disposto a ouvir, aprender e honrar. A Bíblia relata que após assumir o trono, Salomão foi até Gibeão, subiu ao altar e ofereceu 1000 holocaustos. Um gesto extremo de entrega, de honra e de gratidão. E é nesse momento que acontece algo que mudaria tudo. Deus aparece para ele em um sonho e diz: "Pede-me o que quiseres, que eu te darei." Agora para pensar. Você diante de Deus, com essa oportunidade, o que você pediria? Dinheiro, saúde, fama, poder? Salomão olha para aquilo e responde: "Senhor, me dá sabedoria, me dá um coração entendido para julgar teu povo, para discernir entre o bem e o mal." E é aqui que o segredo começa a ser destravado. Porque Deus se surpreende e responde: "Já que você não pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos, nem longa vida, eu te darei não só sabedoria, mas também riquezas, honra e glória, como nenhum rei antes ou depois de ti terá." E aqui existe um padrão espiritual que destrava riqueza, sabedoria e sucesso. Salomão não focou no efeito, ele focou na causa. A sabedoria é a causa. A riqueza, o sucesso, as conquistas são apenas os efeitos. Mas atenção, sabedoria não é teoria, não é informação. Sabedoria, na Bíblia, significa saber tomar decisões alinhadas com os princípios de Deus, significa discernir, entender, agir com estratégia, justiça, visão e prudência. E isso não só no campo espiritual, mas no financeiro, nos relacionamentos, na liderança, na vida prática. E se você acha que isso é algo místico, simbólico, saiba que Salomão se tornou o maior gestor de recursos do mundo na sua época. Ele dominava o comércio internacional, controlava rotas de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente, investia em mineração, construía navios comerciais, fazia acordos internacionais, exportava e importava produtos. Ele estruturou um dos maiores impérios econômicos da história. E tudo isso guiado pela sabedoria divina. E olha que impressionante. A Bíblia diz que, no tempo de Salomão, a prata não tinha valor. Imagine isso. Tamanha era a abundância que a prata era considerada como pedra nas ruas de Jerusalém. As riquezas eram tão grandes que reis e rainhas de todo o mundo vinham de longe, não apenas para negociar, mas para ouvir seus conselhos, e deixavam presentes: ouro, especiarias, pedras preciosas, cavalos, armas e tudo que tinham de mais valioso. E agora escuta isso. A rainha de Sabá viajou mais de 2000 quilômetros apenas para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela chegou com uma caravana cheia de ouro, especiarias e pedras preciosas. E quando ouviu as palavras de Salomão e viu toda a sua sabedoria aplicada, ficou tão impactada que diz que nem metade do que ela ouviu sobre ele fazia jus à realidade. Isso está na Bíblia. Mas sabe qual foi o verdadeiro segredo que poucos percebem? Salomão entendia que a riqueza não começa no dinheiro. Começa na mente, na sabedoria, na visão,
na capacidade de entender como o mundo natural e o mundo espiritual se conectam. Ele sabia que, quando você se alinha com os princípios divinos, a prosperidade se torna consequência, não objetivo. E mais, Salomão deixou um mapa, um roteiro completo para qualquer pessoa que deseja ativar esse mesmo princípio. Está todo descrito nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Ali, ele revela que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele mostra que quem honra, prospera. Que quem anda com sábios se torna sábio. Que quem busca o conhecimento encontra riquezas, honra e vida. Mas quem rejeita o entendimento caminha para a destruição. Só que aqui tem uma revelação ainda mais forte. A maior demonstração de sabedoria de Salomão não foi o pedido que ele fez. Foi entender que nenhuma riqueza tem valor se você perder a conexão com Deus. E sim, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, Salomão, em determinado momento, se afastou dos caminhos de Deus, começou a se envolver com mulheres estrangeiras, a adorar deuses pagãos, e quando se desconectou da fonte, o reino começou a ruir. Isso é uma lição para mim e para você. Toda riqueza sem Deus vira peso, vira problema, vira ruína, mas toda prosperidade que vem de Deus se mantém, se multiplica e gera bênçãos por gerações. Agora presta muita atenção. Salomão revela um dos maiores códigos de toda a Bíblia. Está em Provérbios capítulo 3. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso na prática significa que, quando você decide confiar em Deus acima dos seus próprios cálculos, acima da sua ansiedade, acima do medo e do controle, você ativa uma força sobrenatural que começa a alinhar tudo na sua vida. As portas se abrem, as conexões chegam, as oportunidades aparecem, e aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Por isso eu te digo, se você busca riqueza, sabedoria e sucesso, comece buscando sabedoria. Sabedoria espiritual, sabedoria emocional, sabedoria financeira, sabedoria nas decisões. E essa sabedoria não é algo que você acha por acaso. Ela é ativada. E é cultivada na oração, na palavra, na comunhão com Deus, na prática dos princípios. E aqui vai a chave final. O verdadeiro segredo de Salomão não foi o ouro, não foi a fama, não foi o poder. Foi entender que quem se torna atrai. Quem se torna uma pessoa sábia, justa, grata, generosa, temente a Deus, se torna automaticamente um imã de prosperidade, de bênçãos e de realizações. Salomão se tornou, e por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, se te edificou, se te destravou, então já deixa seu like agora. Se inscreve no canal Desbloqueando Céus, ativa o sininho e comenta aqui. Eu quero mais segredos de Salomão. E se quiser eu posso trazer uma parte 2, revelando códigos ocultos de Provérbios, Eclesiastes e até mesmo orações de ativação da sabedoria e da prosperidade. Que Deus te abençoe, que sua vida prospere e que os céus se movam a seu favor. Até o próximo vídeo.